Sabe aquela imagem meio de filme? Você está caminhando por uma paisagem desolada e de repente encontra umas ruínas colossais de uma civilização perdida. Uhum. Um palácio grandioso, todo engolido pela areia. Exato. Aí a gente sempre se pergunta, como é que sociedades que pareciam, sei lá, eternas, simplesmente desaparecem? E outras duram milênios. Isso. Essa é a pergunta de $1 milhão e é o coração da nossa conversa de hoje. A ideia é a gente mergulhar nas fontes de um livro chamado Colapso, do Jared Diamond, que investiga exatamente isso. Um mergulho profundo. Sim, mas pense nisso como um bate-papo, quase um café, para a gente destrinchar as ideias centrais dele e entender por que algumas peças de dominó caem e outras não. Ótimo. Então a nossa missão aqui é entender se existe um padrão por trás desses colapsos. Não é só tipo azar, uma invasão bárbara. Ou um desastre natural aleatório. Certo. Pelo que as fontes indicam, o Diamond sugere que é um conjunto de fatores e que o ponto decisivo é como a sociedade escolhe responder a esses desafios. Exatamente. A palavra-chave é escolha. E para ilustrar isso, ele começa com uma analogia brilhante que aproxima muito a gente do problema. A história de duas fazendas. Duas fazendas. Para um tema tão grandioso, começar com algo tão pé no chão é interessante. Como é essa história? Então, ele descreve duas propriedades. Uma é a Fazenda Rus, em Montana, nos Estados Unidos. Ok. A outra é a Fazenda Garda, na Groenlândia, que era dos nórdicos ou vikings, como a gente costuma chamar. Certo. E o ponto central é que, em seus tempos, as duas eram o auge do sucesso. Eram as mais prósperas da região, com tecnologia de ponta, celeiros magníficos. Os donos eram líderes na comunidade, imagino. Exatamente. O retrato do deu certo. Entendi. O tipo de lugar que você olha e pensa, isso aqui vai durar para sempre. Pois é. Só que aqui vem a virada da história. A fazenda de Montana está lá, prosperando até hoje. E é da Groenlândia. Foi abandonada há mais de 500 anos. As paredes de pedra da casa, da igreja, ainda estão de pé, mas a sociedade que construiu tudo aquilo desapareceu. Nossa. E a partir dessa comparação, o Diamond desenvolve uma espécie de checklist, com 5 pontos para a gente analisar por que uma sociedade entra em colapso. Um checklist, gostei. E como funciona essa receita para o colapso? Quais são os ingredientes? Bom, são 5 fatores. O primeiro são os danos ambientais que a própria sociedade causa. Tipo desmatamento, esgotamento do solo, essas coisas. Isso. O segundo, mudanças climáticas. Um período de seca ou uma pequena era do gelo. Certo. O terceiro, vizinhos hostis. A ameaça de conflitos. Ok. O quarto é a perda de parceiros comerciais amigáveis, sabe? Quando o apoio de fora acaba. Espera um pouco. Até aí, parecem problemas mais externos. Coisas que acontecem com a sociedade. Mas e o quinto ponto? Você pegou o ponto nevrálgico. O quinto fator, e o mais crucial de todos, é a resposta da sociedade a esses problemas. Ah, então é aí que a história é decidida. É aqui. Como as instituições políticas, econômicas, os valores culturais levam um povo a encarar a realidade de frente. Ou a ignorá-la teimosamente até ser grande demais. Exato. Então, o problema não é o iceberg, mas a decisão do capitão de virar o navio ou não. Perfeito. Você captou a essência. É por isso que o livro se chama Colapso e não Desastres Naturais. O foco está na escolha humana. A natureza dá as cartas, mas é a sociedade que joga o jogo. Essa estrutura de 5 pontos é poderosa. Fico imaginando qual seria o caso mais puro, por assim dizer. Um lugar onde eles mesmos causaram o próprio fim. Quase um laboratório de autodestruição. A Ilha de Páscoa. Me veio à mente com aquelas estátuas gigantes. É o exemplo clássico de colapso auto-infligido. Os polinésios chegaram em Rapa Nui e encontraram um paraíso subtropical. A ilha era coberta por uma floresta densa, palmeiras gigantes, solo fértil. O cenário perfeito. Exato. E eles prosperaram, claro. Mas aí entram as estátuas, os moai. Pelo que as fontes descrevem, elas não eram só arte. Eram um símbolo de poder, né? Eram o centro da vida social e religiosa.
A sociedade se dividiu em clãs e esses clãs entraram numa competição acirrada. Uma disputa por prestígio. E isso, por mana, uma força espiritual. E como você mostrava o poder do seu clã, construindo um Moai maior, mais imponente e transportando ele por quilômetros. Era o outdoor de poder da época. E essa competição, imagino, teve um custo ambiental? Gigantesco. Um custo que eles não calcularam. Para mover estátuas de dezenas de toneladas, eles precisavam das toras das palmeiras, gigantes, para usar como rolos. Sim. Precisavam de cordas feitas de fibras de outras árvores e precisavam de muita comida para alimentar os trabalhadores, o que significava derrubar mais floresta para plantar batata doce. Nossa, eles estavam literalmente derrubando a base da própria subsistência para erguer símbolos de poder. É de arrepiar? É quase uma tragédia grega numa ilha do Pacífico. Quais foram as consequências diretas desse desmatamento todo? Foram catastróficas. Em cascata. Primeiro, sem as árvores grandes, eles não podiam mais construir suas canoas oceânicas. E sem canoas. Sem pesca em alto mar. Adeus atuns e golfinhos, que eram fontes cruciais de proteína, a dieta deles empobreceu muito. E em terra a situação também piorou, imagino. Muito. Sem a proteção das florestas, o solo fértil foi varrido pela chuva e pelo vento. Erosão. A agricultura foi destruída. Aos poucos, as fontes de água secaram. Não tinha mais madeira para casas nem para fazer fogo. E a sociedade desmoronou. Sim. A estrutura social. A elite que promovia a construção dos Moai deve ter perdido toda a credibilidade. Com certeza. Completamente. As fontes arqueológicas mostram que a fase final foi sombria. Fome generalizada, guerra civil entre os clãs. Puxa. E há até evidências de canibalismo. E o ato final, o mais simbólico, foi que eles começaram a derrubar os Moai uns dos outros. As mesmas estátuas que eram o símbolo do poder deles. Viraram alvo da raiva e do desespero. Quando os europeus chegaram em 1722, encontraram uma população pequena, vivendo em condições miseráveis, numa ilha praticamente nua. É uma história terrível. O livro deixa uma pergunta que ecoa, né? O que dizia a pessoa que cortou a última palmeira da ilha enquanto fazia isso? Exato. Será que ela pensou, isso vai gerar empregos? Ou, não se preocupem, a tecnologia vai dar um jeito? É uma pergunta que força a gente a olhar para nós mesmos hoje. E o impressionante em Rapa Nui é que eles estavam sozinhos, isolados. Sim. Mas e quando uma sociedade tem vizinhos, tem parceiros comerciais e mesmo assim desmorona? Acho que a história dos vikings na Groenlândia, que as fontes também detalham, é talvez ainda mais perturbadora. Porque envolve todos os 5 pontos do nosso checklist. Exato. Vamos para a Groenlândia, então. Eles chegaram lá num período de clima mais quente, não foi isso? Sim, por volta do ano 980, durante a anomalia climática medieval. As temperaturas no Atlântico Norte estavam mais amenas e eles tentaram fazer o que sabiam, replicar a vida europeia. Levaram gado, ovelhas. Isso, construíram fazendas, igrejas de pedra. Eles se viam como europeus, cristãos, que por acaso viviam na Groenlândia. Só que o ambiente do Ártico é muito mais frágil. O primeiro ponto do colapso, o dano ambiental, deve ter parecido rápido. Muito rápido. O pastoreio de vacas e ovelhas causou uma erosão terrível no solo fino da Groenlândia. E eles cortaram as poucas árvores que existiam, umas bétulas e salgueiros, esgotando o recurso em pouco tempo. E aí o clima, que tinha ajudado no começo, virou contra eles. Só morrer de fome. Mas eles tinham vizinhos, os Inuit. Um povo super adaptado àquele ambiente. Eles não podiam ter aprendido com eles? E aqui entra o terceiro fator e a resposta cultural dos nórdicos. Eles não viam os Inuit como fonte de conhecimento. Eles os chamavam de Skraelings, um termo pejorativo, algo como miseráveis. Nossa! Eles se recusaram a aprender as técnicas dos Inuit de caça-focas com caiaques, de caça-baleias, que poderiam tê-los salvado. Eles olhavam para os Inuit e viam tudo que eles não queriam ser. Exato. Mas é fácil para a gente julgar hoje. Para eles, com uma identidade cristã europeia tão forte, adotar costumes pagãos não seria uma traição à própria fé, à própria cultura? Você tocou no ponto central.
Essa identidade era a cola social deles. Ser europeu, cristão, criador de gado, era tudo que eles eram. Abrir mão disso para viver como os inuites seria deixar de ser eles mesmos. É uma armadilha cultural terrível. O que te une também te cega. Sim. E para completar, eles perderam o contato com a Europa, né? A perda dos aliados. Certo, o quarto fator. O mar ficou mais congelado, as viagens da Noruega ficaram raras e o principal produto de exportação deles, o marfim de morsa, perdeu valor na Europa. Por quê? Reabriram as rotas com a África e o marfim de elefante, que era melhor, inundou o mercado. A economia deles quebrou. Então, ambiente degradado, clima piorando, recusa em aprender com os vizinhos e o fim do comércio. Só sobrou o quinto ponto. A resposta deles. E foi a pior possível. O golpe de misericórdia. Em vez de se adaptarem, eles dobraram a aposta na identidade. Como assim? As escavações mostram que nos últimos anos, eles usavam os recursos escassos para importar vitrais e sinos de igreja da Europa. Continuaram a manter uma catedral imponente para afirmar quem eles eram. É impressionante. A mesma identidade que os uniu por 450 anos foi o que os impediu de se salvar. Aquela frase, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Eles ficaram presos a uma fórmula que já não funcionava. Mas nem tudo no livro é fracasso, certo? Ele também olha para sociedades que deram certo, que conseguiram mudar o rumo. Sim, e o Japão do período Tokugawa é um exemplo fantástico de uma solução bem-sucedida, uma solução de cima para baixo. Qual era a situação do Japão? Era parecida com a da Ilha de Páscoa? Muito parecida. Por volta de 1600, o Japão enfrentava uma crise severa de desmatamento. A população tinha crescido, a construção de cidades e castelos consumia madeira num ritmo insustentável. Eles estavam no mesmo caminho de Rapa Nui. Só que numa escala muito maior. E o que tornou o Japão diferente? Porque eles conseguiram e os outros não. O contexto político foi crucial. O país tinha acabado de ser unificado pelo shogunato Tokugawa depois de um longo período de guerra civil. Ah, então havia um poder central forte. E com um objetivo claro: estabilidade e poder a longo prazo. O desmatamento era visto como uma ameaça direta à sua capacidade de governar. O interesse da elite e o da nação se alinharam. Entendi. E qual foi a resposta deles? Foi incrível. Eles implementaram políticas de manejo florestal super sofisticadas. Não era só proibir o corte. Eles criaram um sistema complexo, quase uma ciência. Como funcionava? Dividiram as florestas em zonas, com cronogramas de corte e de crescimento, desenvolveram técnicas para podar árvores sem precisar derrubá-las. Era um planejamento de longo prazo que as outras sociedades não tiveram. Então eles não só estancaram a sangria, como criaram um sistema sustentável. Exatamente. E foram além. Gerenciaram o lado do consumo. Incentivaram o uso de carvão para poupar madeira e desenvolveram casas mais eficientes que usavam menos material. O Japão mostra que, com percepção do problema e vontade política, dá para reverter um desastre. Sem dúvida. Essa análise toda nos deixa com uma lição muito clara, então. O colapso não é um destino, é resultado de escolhas. De uma falha em questionar valores e práticas que um dia foram úteis, mas se tornam perigosos. Perfeito. E essa é a ponte para o nosso mundo hoje, né? Nós enfrentamos os mesmos tipos de desafio. Danos ambientais, mudanças climáticas, gestão de recursos, só que numa escala global e totalmente interligada. Isso. O colapso de uma sociedade hoje não fica mais contido numa ilha. O que acontece na Amazônia afeta o clima na Europa. A interconexão é a grande diferença. Não existe mais lá fora. Exato. Mas, ao contrário dos povos do passado, a gente tem duas vantagens imensas. A primeira é a ciência. A gente monitora o desmatamento por satélite, mede o carbono na atmosfera. Temos um painel de controle do planeta que eles não tinham. Exato. E a segunda vantagem é a própria história. O benefício da retrospectiva. Sim, conhecemos o destino da Ilha de Páscoa, da Groenlândia Nórdica, dos Maias, sabemos como essas histórias terminam. Podemos aprender com os erros deles. Eles eram analfabetos em seu próprio futuro.
Nós não precisamos ser. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação para quem nos ouve. Sabendo de tudo isso, com a ciência e a história do nosso lado, o que realmente nos diferencia daquele ilhéu com o machado na mão, prestes a cortar a última árvore? Quais são as nossas últimas árvores hoje? E quais são as histórias que a gente conta para nós mesmos enquanto as derrubamos?